Um conceito muito importante na informática, na educação, é o conceito de objeto de aprendizagem. Muitas vezes esses recursos são chamados por outras expressões, como recursos de aprendizagem, recursos educacionais, objetos educacionais. Não importa. O nome inicialmente se chamava de objetos de aprendizagem. E é importante a gente saber o que é isso. Então, qual é a definição de objeto de aprendizagem? Talvez a definição mais clássica seja de um autor chamado Willey, é de 2000, em que ele diz que um objeto de aprendizagem é qualquer recurso digital que pode ser reusado para apoiar a aprendizagem. Então existem três elementos nessa definição dele. Claro que há definições mais amplas. Por exemplo, a gente pode dizer que um caderno é um objeto de aprendizagem, porque está ajudando a pessoa a aprender. A gente pode dizer que o quadro negro é um objeto de aprendizagem, que um livro é um objeto de aprendizagem. Mas quando a gente está tratando em termos de tecnologia utilizadas na educação, a gente restringe o conceito de objetos de aprendizagem àquilo que é digital, né? A gente limita o escopo. Então, para nós, é um recurso digital. A outra coisa importante, e é por isso que recebe o nome de objeto, isso vem um pouco da engenharia de software, é a questão da reutilização ou reusabilidade. Um objeto de aprendizagem é uma coisa que eu posso utilizar em várias situações distintas, eu posso combinar com outros objetos, enfim, não pode ser algo feito especificamente para alguma coisa e que depois vai ser jogado fora. Então a reusabilidade é uma característica dos objetos de aprendizagem. Por isso que a gente tem repositórios de objetos de aprendizagem, para poder reutilizá-los. E a terceira característica, ela é óbvia. Ela vai estar presente em qualquer definição de objeto de aprendizagem. Bom, é uma coisa, um artefato que serve para aprender. Né? Tem uma intencionalidade. A intencionalidade é a aprendizagem. Bom, existem outras definições. Aqui nesse slide eu coloquei a definição da professora Eliane Tarouco, de uma publicação dela, em que diz que um objeto de aprendizagem é qualquer recurso suplementar ao processo de aprendizagem, portanto, para ajudar o processo de aprendizagem, que pode ser reusado para apoiar esta aprendizagem. E a gente muitas vezes usa o termo material educacional também. A ideia nessa definição é construir pequenos conjuntos que vão de materiais que vão potencializar o processo de aprendizagem. Né? Então a ideia é recombinar. Esses materiais, esses objetos de aprendizagem, eles são construídos então em pequenos blocos para poder recombinar, para poder jogar em diversas situações e tal. Mas blocos que contêm alguma coisa, que sozinhos também já auxiliam no processo de aprendizagem. Exemplos. Então, um texto é um objeto de aprendizagem. Um hipertexto, né, uma sequência de páginas, é um objeto de aprendizagem. Imagens podem ser objetos de aprendizagem. Simulações, jogos, exercícios, animações. Tudo isso digital para nós. Né? Mas tem dois elementos essenciais na hora de construir e de analisar um objeto de aprendizagem. Um é qual é o objetivo daquele objeto. Eu tenho que ter claro, quando eu for construir um objeto de aprendizagem, ou quando eu for utilizá-lo, ou mesmo avaliá-lo, qual é o objetivo, qual é a intenção daquele artefato. E o segundo aspecto essencial, o segundo elemento essencial, é a metodologia, o que está por trás daquele objeto de aprendizagem. Quem construiu pensa o que sobre educação, para ele poder ser utilizado no contexto correto. Quais são as características básicas, então, de um objeto de aprendizagem? Além daquelas três, né? Agora, características mais específicas. A reusabilidade, o quanto eu posso reutilizar um objeto, é uma coisa importante. A questão da granulosidade, o tamanho desse objeto.
né? Um objeto pequeno a gente diz que tem uma granulosidade maior. É um grãozinho, tá? Um objeto grande a gente diz que tem menos granulosidade. Eu consigo combinar menos um objeto grande com outros objetos. Ah, qual é o ideal? Não há uma definição, né? Um objeto tem que de aprendizagem tem que estar autocontido e ao mesmo tempo tem que poder ser combinado. Outra característica importante é a acessibilidade. É preciso que os alunos e os professores possam acessar o objeto de aprendizagem de diversos locais. Não pode ter uma especificidade muito grande. Esse objeto também deve durar ao longo do tempo. Não pode ser descartável, né? Mais do que isso, outra característica importante é a interoperabilidade. A interoperabilidade diz respeito ao fato de o objeto poder ser executado, poder fomentar o processo de aprendizagem em diversas plataformas, em diversos hardwares, independente de softwares. Então, objetos que executam em qualquer sistema operacional de telefone celular e não apenas no sistema operacional do Android, né? Objetos de aprendizagem que executam em qualquer sistema operacional de microcomputadores, não apenas no Windows, mas também no Linux e no Mac. Essa interoperabilidade é importante. Isso tem uma relação com o que a gente chama de portabilidade. O local onde o objeto de aprendizagem vai ficar tem que ser possível de variar, quer dizer, eu tenho que poder botar esse objeto de aprendizagem disponível para o usuário em diversas plataformas. E por último, uma característica fundamental do objeto de aprendizagem, se eu quero que ele seja reutilizável, é a questão de encontrá-lo, a facilidade de busca. Eu preciso achar objetos de aprendizagem, senão eu não vou utilizar uma das características básicas dele, que é a reusabilidade. Para eu encontrar objetos de aprendizagem, esses objetos terão que ter associados a eles o que a gente chama de metadados, quer dizer, dados sobre o próprio objeto. Então, se eu quero procurar, eu gostaria de um objeto de aprendizagem que ensinasse geografia para crianças de 12 anos. Geografia, crianças de 12 anos, e a matéria dentro da geografia, sei lá, tem que estar descritos em algum lugar e tem que estar associado a esse objeto de aprendizagem. Esse local onde as características pedagógicas do objeto estão anotadas e que está relacionado com o próprio objeto, a gente chama de metadados. Então, os repositórios de objetos de aprendizagem vão guardar os objetos e os seus metadados para que eu possa encontrá-los. Aqui também a gente tem um exemplo da granulosidade, né, do objeto. Então, recursos básicos, páginas, animações, simulação, enfim. E um papel importante é construir objetos de aprendizagem, né? Quando a gente for projetar um objeto de aprendizagem, a gente tem que levar em conta várias coisas. Existe uma literatura vasta sobre isso, né? Aqui eu estou relatando o que Gagné fala. Então é importante ter um objetivo desse material pedagógico. O que eu quero? Eu quero ensinar fatoração. Ver qual é o público-alvo. São crianças, são adolescentes, são jovens, são adultos, são velhos, são universitários, são alunos do ensino médio, do ensino fundamental. Né? O público-alvo tem que estar identificado para eu construir de forma correta um objeto de aprendizagem. A interface tem que ser projetada, né? A interface do objeto, como é que o aluno vai interagir com esse objeto? Quais são as estratégias de interatividade entre o aluno e o objeto de aprendizagem, certo? A partir dessas definições, é preciso escolher a ferramenta correta para produzir o objeto de aprendizagem. Existem inúmeras ferramentas de autoria. A gente chama as ferramentas que nos ajudam a criar objetos de aprendizagem de ferramentas de autoria. E não é possível construir objetos de aprendizagem sem levar em consideração a questão dos recursos humanos que estão disponíveis e dos recursos financeiros. Tudo custa dinheiro. Tudo custa dinheiro.
o tempo de trabalho das pessoas tem um custo para qualquer instituição, pública ou privada. Então, projetar um objeto de aprendizagem não é simplesmente sair escrevendo um determinado código, é planejar, né? A questão do pedagógico é importante por quê? Porque quando a gente faz um objeto de aprendizagem, a gente tem que ver como a gente vai desenvolver e como vai ser usado. Quando eu faço isso, quando eu desenvolvo e quando eu planejo como será o uso de um objeto de aprendizagem, de certa maneira está incorporado nesse artefato a forma como eu acredito que o aluno aprende. Então não existe um objeto de aprendizagem neutro. Um objeto de aprendizagem, isso quer dizer um recurso digital reutilizável para aprender, sempre terá no seu substrato o pensamento epistemológico de quem o desenvolveu. Então, como eu acho que as pessoas aprendem? Não é interesse desse vídeo a gente discutir esse assunto, mas sim perceber que a nossa impressão vai estar dentro do objeto quando desenvolvermos um. E é importante que esteja. Em resumo, um resumo sobre os objetos de aprendizagem. É importante a gente manter essa característica da reusabilidade, isso é fundamental quando a gente for desenvolver. Meu objeto não pode servir apenas para um pequeno público. É importante a gente planejar os aspectos pedagógicos do objeto de aprendizagem. É importante, é fundamental a gente planejar a interface que vai ter para a gente explorar as questões pedagógicas nas quais a gente acredita, né? Então, qual é a interface? E construir uma interface digital é uma ciência. Existem disciplinas que estudam isso. É importante que eu conheça a questão de escolha de cores, escolha de layout, todas essas coisas são importantes para que o meu objeto seja viável também do ponto de vista de usabilidade, certo? E é preciso que eu conheça as ferramentas existentes no mundo para eu poder escolher a mais adequada para o que eu estou planejando. Então, eu encerro aqui esse vídeo dizendo que o conceito de objeto de aprendizagem é importante, que a sua construção tem fatores relevantes e a gente deve prestar atenção em todas essas questões, principalmente na questão pedagógica.